Está começando o programa Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos de uma vez. Muito boa noite, está começando mais uma edição do programa Papo Veloz, aqui no nosso canal, no canal do Papo Veloz e também na Prime News FM, porque o esporte a motor aqui também é muito mais Prime. Papo Veloz. Que legal! E fica muito mais Prime quando você participa com a gente. Então, deixe seus comentários, deixe seus likes, participe com a gente gosta, a gente precisa, a gente fica feliz demais com os comentários de vocês, certo, pessoal? Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Siga também nossas redes sociais, @Prime News FM, @PGM Papo Veloz, porque tem bastante coisa pra gente falar nessa segunda-feira, já agora 21 horas e 2 minutos, porque o fim de semana foi caprichado. O mês de maio começa da forma com que todo mundo gosta, e por isso eu já trago aqui Eric Von Draxler, já vai aparecer aqui para falar com a gente, também para participar com a gente, porque Eric Von Draxler, mais um daqueles fins de semana fechado de boa corrida, já um belíssimo aperitivo para o que nós teremos no fim de maio, né, Eric? Boa noite para você. Isso aí, Rodrigo. Boa noite e segue aquele meu protesto que eu sempre faço, que o programa só dá problema na live de sexta-feira, mas beleza. Zoeiras à parte, começar esse programa, eu adoro essas reações de Rodrigo aqui, não falo de bobagem aqui, vou deixar quieto. Esse final de semana, assim, além do destaque da MotoGP, que já tá falando aqui, já é o título aqui do negócio, meu destaque vai para cada categoria sensacional, que sempre foi muito competitiva desde sempre entrega fortes emoções, sempre entrega imprevisibilidade, e a gente nunca sabe quem vai chegar em segundo. Já sei do que você tá falando. Pois Se bem que tem duas. Tem duas nessa sua lista, mas a gente vai falar bastante isso. O pessoal já tá deixando um comentário. Matheus, pelo amor de Deus. Reborn no Inferno. Não sei o que é isso, mas sei. É invenção de quem não quer resolver os problemas do país. Rodrigo, boa noite, ainda bem que você boa não sabe o que é esse Reborn, cara. A live pode começar. Ainda bem que você não sabe o que é esse Reborn. Eu não Graças sei. a Deus. Pra quem sabe o que é isso, olha, Matheus Góes, vendo a viagem hoje a Paraty do Alexandre, daria um pau na Sauber do Bortoleto. Cara, minha bicicleta dá um pau na Sauber. Só que você falar Sauber do Bortoleto, parece que é só o Bortoleto que tá ruim. Matheus Góes tá falando a mesma coisa, a sorte é a minha. Ótimo, bom saber disso. Não tô afim de saber. Vamos começar, Eric? Tem assunto. Vamos lá, né? Você jura que tem assunto? Juro. E vamos começar com um assunto muito bacana, porque tabus foram feitos para serem quebrados. Uhum. E por isso a gente já vai chegar com a MotoGP. MotoGP. Porque depois de 71 anos a gente sabe o que é ver um francês vencer em casa. A glória, o dia de glória, como diz o hino francês, o dia de glória chegou e o glorificador atende por Johann Zarco. Eric Von Draxler foi uma corrida maluca que faria Muttley dar boas risadas e venceu quem aliou a sorte com a oportunidade, com o talento para fazer o circuito de Le Mans
Vira abaixo, Eric. Não, é assim, é um ponto totalmente fora da curva. Não é só uma vitória de um piloto francês, de um piloto gaulês em terras gaulesas. É vitória de um piloto da LCR, que eu não via desde quando? Eric, faziam 55 corridas que a Ducati vinha vencendo direto. Vale até pesquisar, Eric. Quando foi a última vitória que não tinha sido da Ducati? Se não me falha a memória, foi do Alex Espargaró no GP da Argentina de 2022. Vamos ver. Faz muito tempo. Você diz a última vitória da Ducati. De uma moto não Ducati. Então, uma moto não Ducati. Nós temos o Alex Rins vencendo em Austin 23. Tá, Austin 23. Aí tem duas vitórias. A última foi o Espargaró com uma Aprilia na Catalunha. Catalunha em 23 também? 23 também. 23. Depois disso, só Ducati. Peraí. É? Não. O Vinhares venceu em Austin ano passado. Austin no ano passado? Sim. São 55 corridas que a Ducati vem vencendo. Sim, isso eu tenho certeza. Não, então contaram errado, porque olha só, a última vitória de uma moto não Ducati, Pera aí, antes dessa de... Tô vendo aqui, Rodrigo. Ducati vitórias seguidas. Vitória de Johan Zarco, tá corrigido. É isso mesmo. 55, se não me falo, não era 55. Eu ia falar quando tinha sido a última vitória da Honda. Ó. Aí. Mas acho que é muito mais 55, acho que não é isso. Última vitória da Honda. 22 consecutivas da Ducati. Mas a última vitória da Honda tinha... impediu que a Ducati chegasse a um recorde impressionante no MotoGP de 23 vitórias consecutivas. Vitória do Zarco, aliás, impediu que a Ducati igualasse a Honda. Sim. Essa foi a segunda vitória. Aliás, é isso mesmo. A última vitória foi do Alex Rins. A última vitória da Honda. Também... Da Honda, sim. Aliás, moto... nem da Honda, da LCR. É, a Honda. Mas também da LCR. Moto Honda, mas... Também da LCR. Caraca. É um troço absurdo, né? Foram 22 seguidas. O recorde pertence ainda à Honda também. Também com 22 triunfos consecutivos. Cara, agora você vê. Agora você vê isso que eu vou falar. Só pra falar da Honda, rapidinho. Uhum. Da Honda foi desde o GP da Malásia de 97 até o GP dos Países Baixos de 98. Que inclusive a gente falou aqui no canal, que foi uma vitória estupenda do Michael Durham. Nesse período venceram o Michael Durham, o Alex Crivier, Tadayuki Okada e Max Biaggi. Também 22 vitórias. A título de informação, Rodrigo, eu sei que ninguém perguntou. Pode falar. A última vitória da equipe Honda. Mark Marques, Emília Romanha, 21. A equipe Honda não vence desde essa corrida. Só venceu de satélite. Só por causa dos satélites da LCR. Que morte horrível. Caramba, que corrida. A corrida começou com... Só pra recapitular um pouco, pessoal. A corrida começou com chuva. Terreno
úmido, vai. Não tava tão chovendo. Tanto que alguns pilotos foram pegar moto de pneu de pista seca. Você sabe que na MotoGP você pode trocar a moto. Uhum. E outros ficaram no grid. Foi o caso do Johan Zarco. Quem foi trocar de moto durante a volta de apresentação teve que pagar uma dupla volta longa. Marc Marques, Alex Marques, Fermin Aldegger, Franco Morbidelli, Fábio Quartararo. O Quartararo era o pole, inclusive. Todo mundo pagar a volta dupla volta longa. O Zarco não precisou. O que aconteceu? É o que eu e o Eric sempre dizemos aqui, né, Eric? Que, junto com o Carlos Fonseca, que também já deixou por aqui, o seu boa noite pra gente. O que acontece? Sorte é quando o talento encontra oportunidade. Além do Zarco não precisar fazer a dupla volta longa, a chuva deu uma apertada. E aí todo mundo que estava com a moto de pneu de pista seca, além de ter que pagar a dupla volta longa, teve que ir pro box trocar de moto. Aí o Zarco abriu um caminhão de distância e o Marc Marques não... Foi muito cerebral o Marc Marques. Porque a distância foi aumentando, ele se segurou, vou manter o segundo lugar, e ele falou, não tenho do que... Ele falou até depois da corrida. Ele não tem do que reclamar. Porque ele fez 20 pontos e ainda contou abrindo 12 porque o Alex Marques caiu. Sim. Então o Marques está muito mais líder. Mas não tem que dizer que essa vitória acabou sendo emocionante. Eric, 311 mil pessoas no circuito. E ainda tem descerebrado que diz pra gente que esporte a motor não tem público. Especificamente, Rodrigo, 311.797 pessoas. Isso, mas só de curiosidade. Na corrida ou no fim de semana todo? Fim de semana todo. Ah. É um número absurdo, do mesmo jeito. Não, é o recorde da prova. Tava todo mundo esperando o Quartararo vencer a prova, no fim o Zarco venceu. Você vê que o Quartararo é um cara que já deu, né? Será? Ainda queria ver a Yamaha melhorar de moto pra saber se ele ainda dá pra ser campeão. Campeão não, pra brigar por título. Difícil, hein, Rodrigo? Sendo bem honesto, difícil. Agora, cara, o Quartararo ainda tem a desculpa que ele tá andando mais que a moto, Eric. A corrida do Banaya virou bizarro, virou inacreditável. Foi o único que completou a prova e não pontuou, aliás. Que bosta, hein? Não, ainda completou uma volta atrás. Uma coisa que tem uma coisa rara na MotoGP. Sim, o Bastianini, o Bezzecchi, o Morbidelli e o Banaya fecharam uma volta atrás do... O Morbidelli não chegou a completar a prova. Ele não... Consta como classificado. É, sim, mas ele não completou a prova. Zarco, Marc Marques... Ainda ganhou... Não, então peraí. Então olha só. O Morbidelli... Então, olha o que você acabou de falar, Rodrigo. Presta atenção. Morbidelli não completou a corrida, certo? Segundo o que você acabou de falar. Sim. Explica pra mim, como se fosse uma criança de 6 anos, como que o Banaya ainda tá atrás dele, na classificação. Porque o Banaya fez tudo errado na corrida. O Banaya caiu na primeira volta, depois ele levou outro tombo, teve a dupla volta e ainda teve que trocar de moto. Deu tudo errado pro Banaya nessa corrida. Rodolfo Marques, MotoGP dá mais público que as 24 horas de Le Mans. Não mesmo. Não. Não mesmo. Agora, se você comparar o tamanho do circuito proporcionalmente, aí eu vou dizer que sim. Porque tem um problema, Rodolfo. O público de Le Mans, ele vai às 24 horas todinha. E não é só quem tá na arquibancada, é quem frequenta o parque, quem frequenta o museu, quem frequenta
todo o complexo. Por tamanho, proporcionalmente, sim, a MotoGP tem muito mais público. Uma alemã é um absurdo. Não, é assim, isso só pede pra Indianápolis. Assim, não, assim, Indianápolis, assim, no evento, já teve época, no evento que Indianápolis era 500 mil cabeças ali dentro. Sendo que, como o Rodrigo falou, Indianápolis é algo parecido, tipo, não tinha uma parte do pessoal não ia ver a corrida, ia aloprar lá nos Lake Pit. Exato. Mas assim, aí tem o caso que o Rodolfo falou. Então, é isso que eu tô comentando também a respeito do Rodolfo. Uma coisa é o público pra ver a corrida, outra coisa é o público que comparece no evento. No final de semana todo, seja sábado e domingo. Não, no caso de Le Mans, tem gente que vai só pra ver o museu, tem gente que vai pra brincar no parque, tem gente que vai pra passear. É isso. Esse público é muito maior. De corrida não, porque o de corrida tem arquibancada. Sim. E moto arrasta mais multidão. E proporcionalmente, como o circuito Bugatti é menorzinho, então se você contar o público ali dentro, supera muito. Tipo assim, proporcionalmente falando, realmente faz sentido. Agora, sim. Agora minha mãe, agora 24 horas é outra coisa, né? Ponto. Zarco, Marques, Aldegger. Aliás, destaque pro Aldegger, primeiro pódio dele na MotoGP, ele já tinha feito pódio na sprint. Acosta, Vinhales, Nakagami, Raul Fernandes, Didier Antônio, Savadori. Savadori chegou a liderar a corrida por uma volta. Ogura, Marini, Rins, Bastianini, Bezek e Morbidelli. Os 15 pilotos que pontuaram. Classificação do campeonato, Eric. Vamos lá, classificação do campeonato. Nós temos o Mark Marques com 171 pontos. Alex Marques com 149, Banaya 120, Morbidelli 85 e Didier Antônio 74 pontos. Aliás, Rodrigo, esse negócio do Savadori fazendo ponto, olha o negócio. Dá pra você soltar o que você estava comentando aqui antes do programa? Se é que já não foi dito aqui? Sobre o Savadori e o piloto que tá daqui a pouquinho. No lugar dele? Daqui a pouquinho, então, vamos passar o resultado que eu tenho. Tem duas notícias pra falar da. Quer dizer, duas não, é uma. Duas em uma. Achei, aliás, uma segunda que o Eric tava em dúvida. Moto 2, vitória de Manuel Gonzalez. Também vitória muito boa. Barry Baltus foi o segundo colocado, impressionante o desempenho dele. Aron Canet, o terceiro, de novo. O Diogo Moreira. De novo o Diogo Moreira. Com a quarta colocação, perdendo o pódio por detalhes, mas ainda assim fazendo uma grande prova. Jake Dixon completou o top 5, Eric. E principalmente, nessa brincadeira, o Diogo Moreira já pega o top 5 da classificação do campeonato. Porque isso os líderes estão se invertendo, quem ganha a corrida, ele está se mantendo. Olho no Diogo Moreira. Não, pois é. Então nós temos aqui Manuel Gonzalez com 111 pontos, Aron Canet 95, Jake Dixon 77, Barry Baltus 73 e Diogo Moreira com 50 pontos na quinta posição. Eu falava isso porque geralmente eu tinha que abrir uma outra aba para poder ver a classificação inteira da MotoGP. Né? E quando, na página que eu vejo só aparece top 5, entendeu? Que é o que eu jogo aqui. Só que aí o Diogo Moreira já aparece no top 5. Isso é ótimo. A gente fica falando, excelente. E aí tal Trans vai mostrando que o que faltou para ela nos últimos anos foi piloto comprometido. Sim. Porque logo o Adrian Huertas vai começar a se destacar. O Huertas está no seu primeiro ano, está passando pelo que o Diogo Moreira passou no ano passado. Moto 3. Moto 3 teve... Cara, foi um pecado a Moto 3. E claro que ia dar confusão pelo que o Davi Munhoz fez. Óbvio. Porque o Davi Munhoz foi forçar uma ultrapassagem para cima do Álvaro Carpi. Ele tirou o Carpi da pista, ele embarrigou a curva, perdeu a primeira posição para o José Antônio Rueda e ainda depois foi punido e perdeu a segunda colocação para o Royal Kelso. Numa ultrapassagem, aquelas ultrapassagens, sabe, Eric? Que quando o cara é muito otimista. Sim. Pois é. É muito otimista. Aí não tinha como. Foi punido merecidamente. Muita gente,
estão querendo impedir. Nossa, frescura. Piloto fanfic de fã-clube de piloto de Moto 3. Calma, gente. Torcedores, calma. Tem que ser espanhol ter fã-clube, não brasileiro. Calma. José Rutônio Rueda, Roel Kelso, Davi Munhoz, Álvaro Carpi e quinto colocado que foi o Davi Almansa. E a classificação, Eric? Vamos lá. Classificação, nós temos José Antônio Rueda com 116 pontos, Angel Piqueiros 87, Joe Kelso 77, Agnan Fernandes 61, Taiyo Furusato 58 pontos. E nessa semana tem mais coisa também, né, Rodrigo, na MotoGP? Quer dizer, MotoGP que eu digo todo o conglomerado das categorias que tem MotoGP, Moto2, Moto3 e... Não. Tivemos Moto E. Mas vamos encerrar MotoGP? Querem nem que falar do atual número 1. Exatamente. Assim, o atual número 1 que não vai ser número 1 ano que vem e sabe... Provavelmente nunca mais vai ser número 1 na vida. E principalmente não vai ser... E pelo que já estão falando aí, Rodrigo, não vai ser número 1 ano que vem e isso é um fato, mas principalmente não vai ser piloto da Aprilia já esse ano, se bobear. De acordo com a Autosport britânica, o atual campeão da MotoGP esteve em Le Mans para comunicar à cúpula da Aprilia da decisão de ativar uma cláusula contratual que o permite deixar a equipe na metade do atual contrato. Ele tinha contrato de 2 anos. Segundo a publicação, o contrato do Martin não está linkado para um segundo ano, o que libera o piloto para aceitar propostas de outras equipes. No caso dele, não está entre os ponteiros da classificação até o GP da França. Ele não está nem classificado. O que eu lamento nisso tudo foi o caminho que o Martin tomou quando ele poderia mostrar que tem a capacidade e fazer a Aprilia crescer. Porque ele não está pontuando porque ele caiu. A Aprilia pode muito bem pedir uma grana em troca. Porque não é por desempenho que ele não está entre os ponteiros. Foi por causa de uma queda. E a Aprilia pode botar a giromba na mesa e falar: quem caiu de moto na pré-temporada não fui eu. Ele não caiu com a moto da Aprilia, ele caiu disputando o torneio paralelo. Tem isso também, né? O Martin vai entrar pro clube dos campeões aleatórios, Eric. O que é uma pena, porque, cara, ele tinha uma... pela temporada que ele fez na Aprilia... Na Aprilia não, na Ducati no ano passado, disputando pau a pau com Ouvi isso. O Bagnaia, e principalmente na força do ódio por conta da circunstância que ele foi chutado da equipe, é triste. Tinha tudo para deixar de ser um grande piloto e ser um grande esportista. Ainda de acordo com a publicação, a Aprilia não vai ficar parada. Eu logo imaginei isso. O pessoal da equipe que é sediada em Noale está cogitando, sim, uma ação judicial por quebra de contrato. Porque o Máximo Rivola deu a declaração que ele não pode ativar essa cláusula de performance, justamente isso. Porque o piloto esteve ausente por causa de lesão nesse período todo. Correu meia corrida. A publicação também aponta que, por respeito, o próprio Martin está disposto a estender o período de avaliação previsto em contrato até o GP de San Marino. Isso se ele voltar a correr. O que é difícil de dizer que se vai acontecer, né? Ainda tem isso.
Sabe quem aparece como candidata a ter o Martin? A Honda. Porque os contratos do Marini e do Zarco vão expirar esse ano. Mas a Honda já afirmou que só vai se manifestar quando oficialmente Martin e Aprilia não tiverem nada a ver mais. E, para completar isso, a informação da Juliana Tesser, do Grande Prêmio, que trouxe essa informação de que o Martin propôs para a Aprilia um prazo de 6 etapas, a partir do momento que ele puder voltar à pista, para ele confirmar se segue ou não na equipe. Isso vai longe, Eric. Olha, sem nem o que dizer. Isso vai. Eu não sei nem o que longe. dizer. É um troço assim. É um troço muito assim. Muito uma história mal contada pra caramba, porque querer tretar os caras. Assim, querer tretar sobre performance numa situação que, tipo assim. Primeiro, ainda tem isso, Rodrigo, que você falou lá atrás. Aconteceu numa situação que fora do negócio. É mais ou menos parecido. Cara, olha a comparação. Não sei se essa comparação casa, mas pensa comigo. Seria como se o Kubica tivesse essa cláusula no contrato dele com a Renault em 2011, se eu não me engano, e ele fosse querer alegar isso para quebrar o contrato com a Renault. Sendo que era uma coisa paralela que a gente... Desnecessário, cara. Por isso que a Aprilia tá cogitando a ação judicial. E tem que cogitar mesmo. Tem que cogitar. Não, Se o piloto não sossega o facho em casa um pouquinho, tem que ficar na pré-temporada correndo disso, correndo daquilo, correndo aquilo outro. Aí se arrebenta, prejudica quem banca o salário. Ah, eu quero sair. Não. Seja homem, cumpra o contrato. Moto E, Eric Von Draxler. Vamos lá. Moto E, porque as notícias não são nada boas, principalmente pra gente e principalmente para vencedores. Explico. Primeira corrida. A vitória foi do Oscar Gutierrez, com o Andrea Mantovani e o Alessandro Zacconi fazendo o top 3. Maria Herrera numa excelente 8ª colocação. Muito boa 8ª colocação dela. Só que a notícia ruim ficou pro Eric Granado, que acabou caindo e viu a moto do Rafael Fusco passar por cima dele. Ui. Foi um acidente grave e o Granado fraturou a tíbia. Ou seja, já era temporada para ele. Tíbia, salvo muito engano, canela. São um dos ossos da canela. A moto é complicada. Se a moto desce pesada, acertou, já era. Então, muito provavelmente ele perdeu o ano. Esperar a recuperação, tomara que dê tudo certo para ele. Aí na segunda corrida, quem se lascou muito feio foi o vencedor da corrida do sábado, da primeira corrida, que foi o Oscar Gutierrez. Também se acidentou, teve que passar por cirurgia. Tá bem, claro, mas acabou. Também é outro que acho que não vai voltar mais no ano. Vitória de Mattia Casadei, com Kevin Zanoni em segundo, Jordi Torres em terceiro, Eric, Maria Herrera na 4ª posição. Sabe o que significa isso, Rodrigo? Que ela tá em sexta no campeonato com 21 pontos. Ela tem mais pontos do que ela fez em toda a história dela até então na MotoGP. Deixa eu verificar isso. Eita. Uma tossezinha, gente. O tempo mudou, tá frio. Correção, Rodrigo, correção. Na MotoGP, tá. Não, toda a história dela na MotoGP. Não, olha só, ano passado ela fez 43.
No total, 43, né? Quantos que ela Ano tem passado. agora? 21. Você vê. É só dar chance. Só dar oportunidade e dar tempo. Ó, na Moto E, ó, na Moto 3, Classificação, tá? Eric, Na Moto... manda bala. Vamos lá então, classificação. Matias Casadeira liderando com 36 pontos, Kevin Zanoni com 33, André Mantovani 29, Oscar Gutierrez 25, Jordi Torres também 25, a Maria Herrera vem em sexto com 21 pontos. O Eric Granada parece zerado e vai ficar zerado até o final do ano. Vai ficar zerado até o fim. Próxima... Você ia falar da Maria Herrera da pontuação total, não é? Vamos lá. A Maria Herrera, ela tem, vamos lá, na Moto 3, nos anos que a conquista da Moto 3, em 54 corridas, ela marcou 17 pontos. Na Moto 3. Aí, realmente, ela tem mais pontos nessa temporada do que ela teve em toda a carreira dela na MotoGP, na Moto 3, no caso. Se você considerar a Moto E, contando com esses que ela tem agora, ela tá com 189 pontos. É que a Moto E são 18 motos. 15 pontuam, a chance de pontuar é muito maior. Mas eu não me recordo da Maria Herrera ter top 5 nenhuma vez na Moto E. Corrida? Mas ela já conseguiu agora esse top 5, com a 4ª posição. Vamos verificar. Ela então. não foi campeã do WCR à toa, tá? É o que eu falo. É só dar oportunidade e dar tempo, que elas mostram valor. Vamos lá. Melhor posição antes desse... Melhor, achei, Rodrigo. Ela tem um top 5. Ela tem um top 5 em Missano 19. Ela ficou em quinto. E ela, inclusive, o melhor resultado dela na Moto E até então. Você vê. Deixa só, eu ver um negócio 2019. Lembrando, Rodrigo, a próxima etapa da MotoGP, você pode voltar para essa página, muito obrigado. A próxima etapa da MotoGP vai ser Silverstone. No dia 25 de maio, né, em Silverstone, e a Moto E volta em 29 de junho na etapa da Nederlândia. E a gente tem que ir pro intervalo, né, Rodrigo? Porque a gente já perdeu o bloco pra caramba já, né? Não, hoje a gente vai estender um pouquinho mais. MotoGP durou um tempo mais, e agora vem o restante das categorias, porque agora é só melhores momentos e só análise de prova, mais reduzido. Começando com a Indy. Fórmula Indy. Eric, eu sei que esse Vamos era lá. o teu destaque na abertura, não era? Uhum. Eu te falei de outras categorias, né? Melhores momentos da corrida em Indianápolis, na corrida do circuito misto, que não começou para Kyle Simpson. Ficou parado com o volante quebrado, deu tudo errado pro piloto das Ilhas Caimã. Joseph Newgarden teve que ir pro box também durante as voltas de pace car. Aliás, Joseph Newgarden tá numa temporada comendo pão que o diabo amassou, né? Largada da prova, mais um passeio de Alex Palou. Aliás, eu não digo passeio, Eric. Sabe qual a minha definição de passeio para as vitórias dele? Ele fica quietinho na dele. Quando ele ataca, ele não dá chance alguma de reação para ninguém. Só o Kyle Kirkwood conseguiu batê-lo em Long Beach. E foi por pouco. Na largada, Graham Rahal pulou para a primeira posição e Devlin De Francesco, Eric, Devlin De Francesco pulou para terceiro. E ele só despencou na tabela porque o carro morreu na relargada. Salceiro já na primeira volta. Qual a primeira vítima do Salceiro? Qual o Tom Herta? Cara, eu não sei nem mais o que dizer do Colton Herta, cara. Muito. Todo mundo bota ele na Fórmula 1 e nada. Olha o Newgarden se encrencando com o Callum Ilott.
Nossa, ela deu-lhe uma sarrada bonita ali, hein? Deu uma sarrada caprichada. Outro que tomou uma sarrada foi o Marcus Ericsson. Olha o replay do totó que ele levou, que eu não vi de quem que foi. Foi de um carro laranja. Vamos procurar de quem foi. Ah, foi do... Confira. Se bobear foi do Nolan Siegel, quer ver? Vamos ver na repetição. Vamos ver. Confiram comigo no replay. Não, foi o David Malucas. Desculpa, Siegel. Número 4. Foi o Malucas. Deu-lhe na traseira do Marcus Ericsson, que abandonou a prova aí nessa rodada. Ah, mais um fim de semana esquecível para Andretti. Aliás, só não está sendo esquecível para Penske por enquanto. Ou para Ganassi. Outra disputa. Lewis Foster, Christian Lundgaard e o Alexander Rossi. Olha isso. A Real veio andando bem no início. É que depois o ritmo despencou, né? Toma, meu totó. Cara, virou NASCAR esse troço. Volta 25. Rodando o Marcus Armstrong. Pô, só tô vendo... Não, o Rosenqvist. Perdão. Pô, só tô vendo todo mundo dando bumper run ali. Ó, tipo isso aí de novo. Olha lá. De novo. E ele que deu o totó e rodou, né? É. Aí pé embaixo, o Alex Palou fazendo a ultrapassagem em cima do Rei Hall. Colocou de lado, já tava jantando, tava só cozinhando o galo. O galo velho. Aí já era, né? A hora que ele passou, foi pra dar tchau. E seria um passeio muito maior se a gente não tivesse finalmente, depois de 4 voltas, ou 4 provas completas, uma bandeira amarela. Ela surgiu, Eric Von Draxler, e a torcida comemorou como se fosse um gol. Rei Hall fazendo seu pit stop, tentou, o Rei Hall tentou. Fez o que estava possível, mas o carro da Rei Hall foi perdendo rendimento com o passar do tempo. Foi na volta 70 que deu a amarela. Foi, Rei Hall fazendo pit stop, carro da Carpenter fazendo pit stop. Rodada de paradas sendo feitas com bandeira amarela, e aí... Ali, ó, que no caso é o David Malucas parado, abandonando. Jefferson Kern na maior expectativa. Olha lá. A cabine direto no... Sensacional isso. E aí, bandeira amarela. Aí a torcida veio abaixo com a bandeira amarela. Relargada, e a única chance que o Pato Ward, que pulou para segundo nessa salseiro, teve de vencer, que era atacando o freio ali, tentando dividir na curva, não quis dividir na curva. Resultado, Palou abriu distância e foi passeando uma vitória. 4ª vitória em 5 corridas, Eric. Cara, imparável. Toda etapa Andretti no dia arrasta. Cara, você quer ver uma coisa? Pior é que perguntaram pro Tim Cindric o que fazer para parar o Palou. O Tim Cindric falou, ninguém sabe o que fazer para parar ele. Não tem. O Palou tá... assim, é o que eu falo, imparável. Só os isso deuses pode do esporte motor podem pará-lo nas 500 milhas, né? Não, mas assim, ok, porque o Val não é com ele e tal, mas... É que assim, Rodrigo, se for ver a classificação do campeonato, olha como é que tá essa brincadeira. O Palou tem 248 pontos. O Kyle Kirkwood já tem 151. Isso já são... Ai, caramba. 90... Olha só, Rodrigo, são 97 pontos de diferença. É um calhamaço. 97 pontos de diferença. É um calhamaço. Christian Lundgaard 150, Pato Ward 148, McLaughlin 137. Cara, e a Penske, e a Penske irreconhecível.
A Penske irreconhecível esse ano. Cara, a Penske tá uma draga em tudo que é campeonato. Tá difícil a situação da Penske. Próxima etapa, inclusive já é até falar, né? Despeçam-se dessa vinheta pelo menos até junho, né? Porque é o último fim de semana. o foco aqui vai virar da Indy, vai ser Indianápolis, né? Sim, a partir de agora, 500 milhas em Indianápolis. Inclusive, Começam os Rodrigo, treinos. hoje já teve treino livre hoje. Tem classificação próximo sábado. Aí no próximo domingo já tem o Pole Day e o Bump Day. Um fica de fora. São 34 pilotos inscritos para a prova. Um roda. E dia 25 de maio, mais uma edição das 500 milhas de Indianápolis. Deixa eu verificar aqui, Rodrigo. Verifica. Deixa eu ver se eu acho. Eu sei que a gente tem que. Eu sei que a voz da consciência está buzinando aqui porque tem que ir pro intervalo. Eu quero. Não apareceu isso lá ainda. O Spotter Guide? Não, resultado. Ah, não. O site da Índia é demorado mesmo. Se eu soubesse que era isso, já tinha te cortado antes. E é demorado pra caramba. Vamos para o próximo assunto, Eric? Tem tempo ainda para o próximo assunto? Hoje, como edição especial, vamos falar de Endurance. Endurance parte 1, né? Porque, queridos ouvintes, se a live der um pipoquinho, avisem no comentário. Porque uma a gente tentou, não deu certo. Vamos tentar de novo. Mas pode acontecer cair. Mundial de Endurance, FIA WEC, 6 horas de Spa-Francorchamps, uma das provas mais tradicionais, que é uma versão mais moderna do famoso 1000 km de Spa-Francorchamps, maravilhoso, estupendo, impecável. E Eric, vamos lá. Você falou de uma categoria onde a batalha pelo segundo lugar ela é muito ferrenha, né? Uhum. Estenda a outra categoria, porque a Ferrari está fazendo o que quer. Sim. Rodrigo, de novo eu vou criticar que quando tinha o domínio de outras montadoras, todo mundo chiava e a Ferrari está dominando, isso é maravilhoso. É tão igual quanto aos outros domínios que nós tivemos. De Porsche, de Audi, de Toyota. É legal uma marca como a Ferrari? É legal. Sim. O balanço de performance está sendo injusto ou não, muita gente está chiando, dizendo que a Porsche está sendo muito sacaneada com o balanço de performance. Sabe o que eu penso do balanço de performance, Eric? O prólogo tinha que durar uma semana toda, ou pelo menos 4, 5 dias de prólogo. E ser livre. Cada montador usar a potência que quisesse, para só aí definir. Não definir de acordo com pontuação, de acordo com o carro que tem. Sim. Mas ainda sou a favor do balanço de performance, tá? Fique claro isso. A Ferrari está aproveitando. Sim. Agora, não tem como não dizer que o destaque dessa prova foi a Alpine. De novo. Rodolfo estava falando aqui do público na MotoGP. A Alpine vai fazer os franceses invadirem Le Mans de vez. Olha essa ultrapassagem do carro 15 da BMW. Não, tem um carro passando por fora ali. Exatamente, o carro 15 da BMW e o 94 da Peugeot, que andou muito bem também. Aí a gente corta pra essa parte dos GT3, que teve muita disputa. O GT3 sempre tem disputa, né? Olha essa ultrapassagem da Célia Martin pra cima do Ian James. Ficou olhando o que ela aprontou. Ué? Olha o que ela aprontou.
Que cena maravilhosa. Aí pit stop pro carro 50 da Ferrari. Niklas Nielsen estava voltando para a pista nesse instante. Quando... Ai, corta pra imagem. Imagem da... A BMW fez a ultrapassagem, óbvio, pneu frio. Não tinha nem como. A BMW não, perdão, a Alpine. A panca que a McLaren sofreu. Nossa. Foi a panca... Bem... O piloto saiu inteiro, graças a Deus, o Sanjalael. Do carro 95. Não, esse aí, não, esse aí já era. Esse aí já vai lá pro sítio do Dale, né? Porra, também tomou uma sarrada aqui do... Eric Dale é estadunidense, ele não gosta de categorias de nível mundial. Ah. Disputa foi muito ferrenha com o carro 27 Nossa. da Spirit of Le Mans. Nossa, não, assim, a gente no YouTube tá vendo aqui o negócio, cara, mas tomou-lhe uma panca. Mas foi acidente de corrida, Eric. Não tô questionando culpa, tô questionando o acidente. Foi feio. Foi um acidente, assim, pesado, foi uma senhora sarrada e o carro dando PT no muro. Ele foi bem preocupante o acidente, mas... Mas assim, nada se questionou do acidente, tipo, acidente de corrida. Nossa, o que eu fico pé da vida com a Ferrari é isso aí. Você viu o que aconteceu aí no pit lane? O carro da Ferrari, deixou passar. Deixa eu até voltar. Vou voltar para posicionar. Olha isso aqui. Quando eu falo que a Ferrari, todo mundo fica irritado. Olha lá, o carro, o 51 deixando o 50 passar. E depois prejudicando a BMW. Olha lá. Coitado da BMW, o carro 20, que era pilotado pelo Sheldon Van der Linde, teve que frear para entrar no box. Devia ter jogado a Ferrari lá para dentro do pit lane. Olha o Nick De Vries, olha o desespero do Nick De Vries, porque o carro 7 parou no box errado. Desesperador. Aí o outro carro da McLaren, carro 59, estava sendo pilotado pelo Sebastian Bolt, que simplesmente passou reto. Que pelo visto é aquela, não se pode ganhar todas, né? Olha isso. A panca. Desnecessário, campeão. Foi uma panca feia também. Campeão. Numa disputa lado a lado com o carro 10, que era o carro do Barrichello, mas não estava sendo pilotado por ele naquele instante. E nada a questionar também ali, tá? Não, também não. Acidente de corrida. 2 carros ocupando... Eita, que isso? O carro sambando ali. Problemas com o carro da Peugeot. Motor. Motor foi embora. Foi embora. Motor para... nossa, motor... Não só o motor, de bala. Tudo. Aí o carro 50 fazendo a ultrapassagem, assumindo a ponta, em cima do 51. Ferrari deitando e rolando. A próxima prova, Eric, é Le Mans. Aliás, passa a classificação já pra gente do campeonato, enquanto a gente vai vendo os melhores momentos. Eu nem tava com a aba aberta aqui, até porque eu tô com a aba, Não, é porque a aba que eu tô aberta, Rodrigo, eu tô com a aba aberta da live, pra ver se a live caiu. E por incrível que pareça, não caiu. Então fica aí segurando por enquanto, vai acompanhando pra mim. Eu vou falando a pontuação. Mas não é a classificação. Já achei aqui, Rodrigo. Eu quero a classificação. Já achei aqui. Por pilotos, tá aqui. Carro 51, Alessandro Pierguidi, Antônio Giovinazzi e James Calado com 75 pontos. Segunda posição, Antônio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen com 57. Philip Hanson, Robert Kubica e Ifeie no carro 83 tem 39, porque eles não pontuaram nessa prova. Posso corrigir essa informação que você pode falar? Vamos lá. Carro 50 é o 50 que tá liderando, né? 51. É 50 que lidera o campeonato. 51. Vamos lá. 51, abismo. 50, abismo. E o outro carro. Aí vem equilíbrio. Aí quarta posição pro carro 8 da Toyota. Brandon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastian Buemi, com 37 pontos. Na quinta posição, Alpine. Frederic Makowiecki, Jules Gounon e Mick Schumacher com 30 pontos. Mick Schumacher mandando... se redescobrindo, cara. Lindo isso. Depois a gente tem o René Haas e o Robin Fries. A BMW
teve umas trocas de piloto nas últimas provas, tô meio confuso. Mas enfim, tá uma confusãozinha na BMW, mas deixa quieto. Ninguém vai morrer por causa disso. O que a gente tem que falar é pro desempenho, por enquanto, tétrico da Porsche. Porsche, nesse momento, vou até pegar a classificação por equipes, velho. Tirando a Aston Martin, que tá zerada, e a Peugeot, que quebrou, tava fazendo uma grande prova quando quebrou. A Porsche é sexta colocada. Eric, a Porsche é atual campeã de pilotos. Uhum. Sexto. E não dá pra falar que é o carro, porque esse mesmo carro tá correndo no INSA, que a gente vai falar depois do intervalo. Sim. Tá lá no INSA, liderando, ganhando tudo. Alguma coisa tá errada. Algo de errado não tá certo. E a equipe é a mesma. Não é o caso da BMW, por exemplo, que quem cuida da BMW no INSA é a Hall, e quem cuida da BMW no Mundial é a WRT, e pode ser alguma diferença assim. Não, as duas são a Penske. Como isto é ferrando impossível? Por Interrogação. isso tem muita gente que está reclamando do balanço performance da Porsche, dizendo que a Porsche está sendo sacaneada. Classificação. Acabou, venceu os 51 Classificação aí. dos pilotos da GT3. Vamos lá. Ben Keating, Daniel Juncadella e Johnny Edgar, 44 pontos. No carro 33, a Corvette. Alessio Rovera, François Heriot e Simon Mann, do 21, que venceu a prova em Spa, com 40 pontos. Arnold Robin e Finn Gersitz, com 38. Os Brazucas, o Augusto Farfus teve problemas, despencou para sétimo na classificação. Augusto Farfus, Timur Boguslavski e Yasser Shahin, 23 pontos. O carro 10, que é do Dudu Barrichello, Valentin Hassiclot e Derek De Boer, 11 pontos na 16ª colocação. E as Iron Dummies, que estavam andando tão bem, tiveram vários problemas no fim da prova. Célia Martin, Michele Gating e Raul Fry com 5 pontos na 18ª posição. Por enquanto é esse o grid. Tá aí o Pierre Filon entregando a premiação para os vencedores. A festa da Ferrari. Mais uma vitória pro carro da Ferrari. Vai sobrando nessa temporada. Tranquilíssimo como o mundo figurino. E a próxima prova, Eric von Draxler. Então, somente às 24 horas de Le Mans, nos dias 14 e 15 de junho. Matheus Góes, sabe o que eu acho do balanço de performance? Eu achei que ia dizer, não, a gente tem respeito, tá? Nós respeitamos o público. Talvez no pós-rádio a gente falaria algo parecido, né? Talvez. Não é carnaval, mas o carro já tá sambando. Nossa. Vamos pro intervalo, Rodrigo, depois dessa. Vai, intervalo, pelo amor de Deus. Pô, cara, eu sou seco. Aí não, a gente vai ter que ir pro intervalo. Não. Olha o último comentário do Matheus. Meu Deus do céu. 50 da cachaça do Mundial. Não, esse 51 é coisa boa. A Ferrari vencendo corrida. Vamos ali ver a Maria de Fátima armar o Trambi, que já voltamos. 3 minutos pra isso, ô Carlos. Porque a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta com muito mais nesse programa Papo Veloz, nessa live de segunda-feira. Hoje, um pouco mais estendido, como não teve sexta-feira, porque eu não estava aqui no estúdio, então um pouco mais estendido, pra gente poder falar muita coisa, porque esse mês de maio é o mês do esporte a motor. A gente já volta. Voltamos a apresentar Papo Veloz. Voltamos! Aí, voltamos. Cadê a janela? Cadê a janela? Achei! Oi! Eu tô ficando dó da cabeça, cara. Qual que é teu número? Desculpa a pergunta. 11. Ainda é 11? Eu tô fazendo... Eu vou te mandar depois como eu tô fazendo. Eu consegui botar as duas janelas e ela tá ficando... Não, é porque eu tô... Não, nem isso não. É porque acontece, Sabe quando você tá mexendo, fazendo outra coisa aleatória, aí você perde o poder do mouse? Eu fiz isso com a tela.
Nossa, eu sei. Eu tava com outra coisa aberta aqui na minha janela. Aí eu passei, fui ver aqui, cadê a tela da live? Cadê? Perdi, que legal. Isso quando a gente não acha o ponteiro do mouse, mas tudo bem, isso faz parte. Mas sabe o que a gente vai achar agora? Uma grande prova. Sabe por quê? Vamos lá, né? Porque a gente vai falar agora de NASCAR. NASCAR. Antes da gente mostrar os melhores momentos da prova do Kansas, vale dizer que a NASCAR, ela, na última semana, ela definiu que Homestead volta a ser a etapa decisiva do campeonato. Muita gente comemorou e eu particularmente, Rodrigo Vilela, estive na turma dos que detestaram. Porque eu acho o Homestead um circuito sem graça. O piloto descobrir a linha por fora, ninguém passa ele, não é uma prova que fica sem emoção. Kansas pra mim era uma prova que poderia ser decisiva. Las Vegas é outra, mas pelo menos o que alegra um pouco os torcedores é que a NASCAR prometeu um rodízio. Aí é jogo. A NASCAR prometeu um rodízio, pelo que eu sei de informação, pelo que eu procurei, não vai contar Daytona, não vai contar Talladega. Em nenhuma hipótese essas provas vão fechar o campeonato, porque elas já têm a tradição das suas provas nas suas épocas pré-determinadas. E não vai ter misto decidindo. Então o rodízio pode contar com qualquer outra prova, inclusive Martinsville. Tu imagina uma decisão de campeonato em Martinsville. Vai prestar um pouco. Só vamos descobrir, a gente só vai descobrir com o passar do tempo. Eu particularmente não gostei de Homestead ter ido para a final. Por quê? O Homestead é um circuito que não permite muitas ultrapassagens. Fosse o Homestead um pouquinho menos inclinado, eu acho que seria um baita circuito. Do jeito que ele é hoje, o Tyler Reddick, que ganhou o campeonato na Xfinity, só andando por fora, sem ninguém fazer ultrapassagem, é muito sem graça. Vamos ver a prova no Kansas, Eric? Vamos tentar, né? Vamos dar um pulinho na prova do Kansas, porque Kyle Larson fez o que quis nesse fim de semana. Sobrou na turma. O Kansas é um circuito legal para encerrar campeonato. A pergunta que não cala, Rodrigo, é que a gente tá naquele lance do aqui da live. Será que é a fonte também do canal? Não sei, né? Oi? Não sei se faz sentido. Será que é a fonte do vídeo também, né? Pois é, que parece ali, canal oficial. Sobre a informação aí que também a gente pegou, canal oficial da NASCAR, né? Oi? Canal oficial da NASCAR. Aí já caiu uma crítica aqui, Rodrigo. Botar o negócio ali com borda. Porque quando tem um negócio branco no fundo, só aparece lá, oficial NASCAR on Fox, só. Eu vou ligar lá pra eles mudarem. Caraca, até parece que eu tenho esse poder. Primeiras voltas. Se a live cair com a NASCAR de novo, a NASCAR sempre permitia que usasse e só dava view. Se começar a cair live, a gente vai parar de falar de NASCAR, simples assim. Já não passa na TV assim, mesmo, vai sumir no Brasil. Olha o William Byron já indo pro muro já. Pneu furado, aliás, é maldade, pneu furou. Aí ele aconteceu isso aí, né? Não, eu pensei. Agora o pneu furou. Não, pensei que o motor tinha ido de vala, né? Não, foi o pneu. O pneu furou porque as ranhuras na borda deduram. Deu uma lambida no muro, né? Sim. Vítima do furo no pneu. Ou seja, a corrida do Byron já era aí. A gente nem teve, não teve a live na sexta, a gente não mostrou o spotter guide, mas essa pintura do carro 24 é uma pintura que no carro é muito mais bonita do que no papel. Kyle Larson fazendo das suas um passeio. Última volta do primeiro segmento. Sobrou. Venceu o primeiro, venceu o segundo. Ele chega. É a terceira vitória dele no ano, né?
fim. Na terceira vitória, quantos vencedores nós temos, Eric? Agora a gente já começa a ver quantas provas faltam, quantas vagas faltam. Aquela conta que eu fiz, que eu fiquei lá pra você ficar. Olha, vamos lá. Eu não quero ver resultado, eu quero ver classificação. Vencedores, temos 3, 4, 5, 6, 7 vencedores. 7, então 9 vagas em teoria para vencedores. Faltam. Olha essa marca que o Kyle Larson chegou, Eric. 10 mil voltas lideradas. Nossa, não. É o tipo. É o que eu sempre falo. É o tipo do meme que você tem que falar devagar, saboreando. Olha quem são os líderes na história. Kyle Busch e Denny Hamlin. Dos ativos. Dos que estão em atividade. Sim, claro, contando as 3 categorias. Que eu acho ridículo, mas enfim. Se a NASCAR conta, quem é a gente para discordar? Uhum. E o Larson veio para vencer o segundo segmento de novo. Quem sumiu mesmo nessa temporada, que anda meio sumido, é o Shane Van Gisbergen. Outra prova horrorosa dele. Não, ele tá bem longe dos playoffs dele, né? Sim. Nesse segmento, o Chase Elliott pressionou um pouquinho mais. Mas não o suficiente, né? Tomou uma trancada do Kyle Larson. Ele só não jogou o Kyle Larson pro muro porque ficou por de equipe. Se não fosse, com certeza tava na mureta. E aí já no terceiro segmento, Brad Keselowski beijando o muro com seu carro roxo e amarelo. Carro roxo! Que bosta de pintura, pelo amor de Deus, roxo e amarelo. É esquisito mesmo. Ao vivo é esquisito a pintura. Bem esquisito. Pneu foi de vala também, né? Pelo visto, né? Não, Kansas, ele tava com um problema disso, né? De vários pneus estourando. Não é algo legal isso. Porque com certeza a categoria, os pilotos vão botar a culpa na Goodyear. Quando a culpa é da própria equipe que não calibra direito, ou calibra de mais, de menos. É, tem isso, né? Assim. Esses cornos da NASCAR. Não coisa isso. Ei, olha um salseiro. É o salseiro no pit stop. É a renda que já não é mais a mesma. Olha o salseiro no pit stop. O Chase Elliott já tá sumido. O Chase Elliott ainda mais sumido do que missa da manhã das 9. O Hamilton já era também, manhã né? de domingo de carnaval. Ainda a equipe apronta uma daquela, pelo amor de Deus. Denny Hamlin indo pra garagem, tchau. Tchau pra corrida dele. E aí, relargada. Com 67 por fim, o Larson na segunda posição. Ninguém parou o Larson. Não tem pra ninguém nessa corrida. Aí já vai para tomar a primeira posição, só não tomou a primeira posição naquele instante por causa desse salseiro aí. Envolvendo mini Big One ali. Soares, envolvendo Cold Ware e teve mais um ali no meio que eu não consegui ver. Caiu, Rodrigo. Caímos. Caímos? Caímos nesse momento agora. Ah, que legal. Então eu vou continuar a live daqui mesmo. Que a gente tá ao vivo na rádio. Bom. Muito bom saber. Beleza, então, queridos ouvintes, a gente avisa que não falaremos mais de NASCAR no programa, tá? Só vamos citar vencedores e danos. É. Foi bom enquanto durou, né, Rodrigo? Oi? Foi bom enquanto durou. Sim, paciência. Quem gosta de NASCAR fica vendo na IPTV. Tentando, né? Pois é. Vamos seguir por aqui. Seguir. Porque estamos ao vivo ainda na... Nossa! Caiu Busch. Mas ele controlou o carro, Eric. Olha isso. Não, ele tomou uma espetada ali. Sim, a impressão que deu é que ele tomou um totó. Não, ele deu uma espetada ali. A impressão não é que ele tomou um totó. A impressão que deu é que ele ia arregaçar no muro. Sim. Ali do. O Josh Berry tocou no Noah Gragson tocou nele. Aí não tem o que fazer. É.
Não, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. A impressão que eu tive pela imagem que o. Mas você percebeu isso? A gente pôs as imagens do WEC, passou numa boa. E não caiu. Dessa porcaria dessa NASCAR não ficam de tiração. Muito bom saber. 55 voltas pro fim. Outro salseiro. Justin Haley, que virou na contramão. Nossa, essa prova do Kansas, você vê por que eu gosto do Kansas pra sediar a final? Acontece de tudo. Olha o salseiro, olha o meião. O que aconteceu? Olha lá, Josh Berry, Eric Jones, Justin Haley, 67, que eu não faço ideia de quem seja, que causou esse salseiro todo. Pegaram o Austin Dillon, que já botou pro meio, pegou o William Byron. O Byron tomando ele também. Teve que frear pra não acertar o McDowell. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha isso. Quase que pegou o 33 também, o Austin Hill. Que maluquice. Aí a última volta. Kyle Larson vencendo mais uma, sobrou na prova, largou na pole, venceu o primeiro segmento, venceu o segundo. Seria o grande filé da NASCAR, Eric? Pole e os 3 segmentos vencidos? É, mais ou menos, né? Porque assim, Hat-trick, talvez. Eu duvido que tenha tido piloto na história da NASCAR a vencer de ponta a ponta, não. De ponta a ponta, isso não existe. Não. Na NASCAR não existe. Mas nem a pau. Christopher Bell, Ryan Blaney, Chase Briscoe e Alex Bowman completaram o top 5 da prova. E mais do que classificado para a próxima fase. Já tinha 2 vitórias, agora para a terceira mais ainda. Mais pontinhos para a próxima fase. Não, nesse momento, assim, nós temos aqui o Bell e o Lasso com 3 vitórias. E aí você vê 3, vamos lá, são 15 mais 8 são 23. Nesse momento, o Larson tem 23 pontos. Ele começa com 23 pontos. 23 mais 15 por criação do campeonato de temporada regular. 23 mais 15 são 38. Começa muito bem pros playoffs ele por enquanto. Começa muito bem. Agora vamos ver se ele vai conseguir manter a cabeça para chegar lá na final. Enquanto isso, seguimos inativos no YouTube, né? Vamos ver o que a gente vai fazer das próximas vezes. Na rádio estamos ao vivo, o que importa com o vídeo da Prime News aqui. Exatamente. Próxima prova? Próxima prova é pra Cup e pra Truck, que é em North Wilkesboro. Na semana que vem. É All-Star, exatamente. All-Star Racing, North Wilkesboro. Pra Xfinity vale campeonato? Não tem o Xfinity semana que vem. Truck? Pra Truck só. Eu achei que você tinha falado do Xfinity e Cup Series. Não. Cup e Truck. E a Truck. Então, pra Truck vale o campeonato. Normalmente, prova de North Wilkesboro. Bom. Muito legal. Uhum. E... enfim. Depois disso, pro campeonato, aí sim, Charlotte 600. Sim. Seja... com o Kyle Larson tentando fazer o Double Dutch, né? Uma pena que a gente não vai poder falar disso aqui. Quer dizer, pode, só nunca vai querer mais, né? Agora, se eu detectar que foi o problema de escrever o escrito, eu juro que eu... Me aguarda, Eric. Me aguarda semana que vem. Não, semana que vem não. Dia 26. Quando a gente voltar pra falar de todo fim de semana. Gente do céu, eu tô com uns pés de galinha aqui. Eu tô ficando com uns pés de galinha aqui que eu tô assustado. Que nem eu não vejo isso na cara da Janai. E a Janai tem mais ideias do que eu, bem mais ideias do que eu. É o estresse que faz isso com a gente, Eric. Vamos falar de Endurance de novo. Vamos lá. Endurance! Porque não bastasse a gente falar de 2 categorias onde tem gente dominando, Eric, a gente vai falar de 3. E outra coisa, né, Rodrigo? Onde? Laguna Seca, né? Laguna Seca, corridaça da Porsche, mas principalmente corridaça do carro 6. Vitória espetacular de Matt Campbell e Matteo Jaminet.
que sobraram. Anteciparam. Estamos de volta no YouTube a propósito. Oi? Estamos de volta no YouTube. Porque o que acontece? A disputa estava entre os dois carros da Penske. A BMW estava perto, as outras montadoras chegaram bem, mas o domínio mesmo foi da dupla da Porsche Penske. O que aconteceu? A prova era curta, porque o INSA Sports Car é isso, provas muito longas e provas curtas. Essa foi curta. Eles anteciparam o pit stop e superaram o carro 7, que era do Nick Tandy e do Felipe Nasser. Foi um undercut perfeito deles. A vantagem que o Campbell conseguiu em cima do Tandy, do Nasser. O Nasser botou 7 segundos em cima. Foi pro pit stop e entregou o carro pro Jaminet. Aí o Jaminet começou a se encrencar com retardatários, Eric. O que aconteceu? O Nick Tandy colou nele. Colou, grudou. Quando abriu a última volta, a impressão é que passaria fácil. Na primeira curva que o Nick Tandy embarrigou, isso na última volta, a vitória parecia garantida. Ainda assim, o Jaminet se complicou com retardatários, o Tandy colou de novo, só se livrou na penúltima curva. Aí a vitória ficou tranquila, porque aí foi o Nick Tandy quem se encrencou para passar retardatário. O Dries Vanthoor grudou e acabou batendo. Ele grudou e tentou a ultrapassagem maluca. No que ele tentou a ultrapassagem maluca, o Nick Tandy já estava fazendo a tomada da curva, para a última curva. Deu totó, o carro foi lá pro muro. Ainda assim, o carro 24 da BMW, ele conseguiu o terceiro lugar ainda. Então ele manteve o terceiro lugar, mesmo parando lá na caixa de areia. Ele, né, o Dries Vanthoor e o Philippe Eng. Marco Wittmann e Sheldon van der Linde foram outro carro da BMW na quarta colocação. E em quinto ficou a Meyer Shank, do carro 93, com o Renger van der Zandt e o Nick Yellow. Na GTD a vitória ficou com a Porsche 77, da AO Racing. E na GTD foi a Mercedes, da Winning World Racing, com Russell Ward e Felipe Ellis. Quer a classificação do campeonato? Vamos lá, se isso aqui estiver atualizado, deixa eu ver se eu acho aqui. Blá 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 blá. Aqui. Apareceu? Vamos lá, liderando o campeonato, nós temos Felipe Nasser e Nick Tandy com 1.490 pontos. Isso na GTP. Matt Campbell e Mathieu Jaminet com 13,99. Felipe Eng e Dries Vanthoor 12,10. Sheldon van der Linde e Marco Wittmann 11,37. Jack Aitken sozinho com 11,22. Nós temos também aqui nessa insanidade aqui só o Drogovic na 30ª posição com 248 pontos na GTP. O Drogovic que é só para passar, ele só compete só nas provas de endurance longas mesmo. Pois é. LMP2, Josh Burnham, Felipe Fraga e Gar Robson liderando com 6,45. Paul di Resta, Dan Goldberg e Rasmus Linde com 6,43. Tom Dillman e Bijoy Garg com 602 pontos. Michael Jensen, Hunter Malcauria e Steven Thomas com 591. Matthias Beck, Benjamin Pedersen e Rodrigo Salles com 576 pontos. Pierre Fittipaldi aparece na 12ª posição, ele, Chris Kame e James Rowe com 468 pontos. Felipe Massa aparece em 15º com 343, também só corre em Daytona. O que mais que nós temos aqui? GTD Pro. Eu falo isso aqui agora. GTD Pro. Klaus Bachler e Laurin Heinrich
com 10,14. Antônio Garcia e Alexander Sims com 9,44. Albert Costa sozinho com 9,39. Christopher Mies e Frederic Vervis com 907. E Dan Harper e Max Riss com 860 pontos. Quero mencionar aqui também o Augusto Farfus, que aparece em 31º com 220, também só competiu em Daytona. GTD, sem o Pro, GTD. Felipe Ellis e Russell Ward 13,72, Jack Hawksworth e Parker Thompson 12,48, Adam Adelson, Elliott Skier com 11,66, Casper Stevenson 11,05, Rob Foley e Patrick Gallagher com 10,78. O Daniel Serra aparece em 7º com 986, ele com o Mini Franco. Deixa eu ver mais China aqui. Mão e Tatiana Calderon. Tatiana Calderon aparece em P38, ela, tio Bechtolsheimer e Joe Hand com 3,48. Custódio Toledo aparece com 251 em P47, ele com o Raj Lawrence e o Arthur Leclerc. E é só isso. Pipo Derani também em 3,6 em P62. Quase todo mundo só competindo em Daytona, né? Próxima prova é Detroit, né, Eric? Deixa eu verificar aqui. Sim. Se eu não tô enganado, eu já ia falar, é 31 de maio. É o mesmo final de semana da Indy Detroit? Isso. Sim, dobradinha. 14ª posição a China Mão. Uma cala. 697 pontos. A 02 só nas provas grandes. Lembrando que essa corrida de Detroit vai ser só o GTP e o GTD Pro, né? Sim. A Lilu Vadu também só cobre nas provas grandes. Enfim. E a próxima prova longa é só em junho, dia 22/6, porque são as 6 horas de Glen. Sim. Tem chão ainda pela frente. Vamos pra última. Vamos pra última, porque a gente agora vai vir aqui pra América do Sul. É hora da gente falar de turismo. Turismo, tivemos o TCR South America, TCR Sudã, como nós tratamos aqui. Nesse circuito maravilhoso que é o circuito de San Juan Vilicum. Por que vocês falam San Juan Vilicum? Porque olha a confusão na largada, né? Já tem gente parando na largada. Não, tem carro ficando ali no caminho. Porque parece uma raia de volta. E parece uma raia de volta longa isso aí, onde estão agora. Nossa, o cara indo embora sozinho ali. Porque o que acontece? A pista, ela tem outra pista de San Juan muito pertinho dali de todo mundo. Leonel Pernia a Argentina tá sobrando, Eric. O Brasil tá apanhando feio. Tá apanhando pouco. O Santino Ballerini parando na área de escape. Foi embora sozinho e ficou por lá. Leonel Pernia na primeira posição, Rafael Reis em segundo, terceiro ali o Fabiano Tuoni, Pedro Cardoso fazendo a ultrapassagem, olha lá, um SUVzão. E aí o Exo Geofrat. Eu não gosto de SUV porque é feio. Pois é, né? Olha lá, Nelsinho Piquet e Pedro Cardoso. Olha a disputa. Área de escape pra quê, né? Limite de pista é onde tem asfalto. Inclusão digital e gritaria. Olha lá, Pedro Cardoso, número 1, porque campeões usam o número 1. Tá acabado. Quem discorda tá errado. Põe nos comentários, se você tá ouvindo o programa, se você tá assistindo, mesmo seja depois, põe aí. O que você acha? O campeão tem que usar número 1? Não tem que usar número 1. A disputa não foi boa pro Nelson Piquet, acabou com problemas e acabou se arrastando para fora da prova, acabou abandonando
Tivemos 3 brasileiros abandonando a prova na primeira corrida, né? Que é essa aí que a gente tá acompanhando, Eric. Foi o Nelsinho Piquet, o Enzo Geofrati, que a gente viu ali na brita, e a Marianne Cotter também foi-se embora para a área de escape. Outro totô que o Razeto tomou. O Razeto gostou de tomar totó nessa prova, viu? E aí, Leonel Pernia, Rafael Reis, nosso medalha de prata nas Olimpíadas do Esporte a Motor, no Motorsport Games, ano passado. Mas a vitória foi do Pernia. Pedro Cardoso, de novo, no top 5. Muito bem no campeonato. Esse circuito, Eric, era o circuito que sediava o GP da Argentina do Mundial de Superbike. Você já viu pela reta que ele não é um circuito normal, né? Não, e outra coisa, por isso que eu percebi, tem uma raia de volta longa ali. Sim. Ele é um circuito que foi usado muito tempo no Mundial de Superbike. Antes o Mundial de Superbike se tornou essa presepada de uma corrida na Austrália e o resto na Europa. Fala que é mundial. Corrida 2, disputada 3 horas depois da primeira prova. E aí quem tomou a primeira posição logo de cara foi o Juan Angel Rosso, carro número 16. Ele tomou naquelas, né? Pezinho em segundo, Ramírez em terceiro. Olha o piloto do Panamá subindo no pódio por enquanto. Pedro Cardoso, jogaram ele lá fora, ele falou: nossa! Vou em busca de voltar. Mas ele foi terrível nessa prova. Ele terminou só em 8º, ele. Horrorosa a corrida dele. Quem veio bonito foi o Pezzini. Pezzini já foi campeão da categoria, fazendo a ultrapassagem, assumindo a ponta. E a briga pelo segundo lugar ficou mais voltada para os pilotos argentinos. Tanto o Rosso, o 16 ali, ó lá, e o número 5, que é o Fabian Antoni. Eles eram os pilotos que subiriam no pódio, no top 3, nessa segunda corrida. O Rafael Reis, de novo, foi o melhor brasileiro na prova, terminaria a prova numa 4ª colocação estupenda. E o Leonel Pernia fechou o top 5 de novo. Outro resultado brilhante para o piloto, cujo pai foi relembrado aqui no canal. A Marianne Cotter ficou na 15ª posição. Classificação, Eric, tá com ela aí, irmão? Pô, tá aqui. 3 etapas já realizadas, nós temos Leonel Pernia com 219 pontos, como diz aqui no site BR do TCR Sudan. 209 pontos, né? Pedro Cardoso 176, Rafael Reis 144, Juan Angel Rosso 141, Fabrício Pezzini com 140 pontos. A próxima etapa vai ser no dia 1º/6, em Termas do Rio Hondo, na Argentina. Sim. Cara, é impressionante isso. O que eu acho legal, eu tô vendo aqui a lista: Leonel Pernia, Mariano Pernia e o Thiago Pernia, todo mundo corre. Aí a vitória do Fabrício Pezzini, foi o campeão na segunda temporada, ele que corre com um capacete homenageando o Ayrton Senna. Um argentino homenageando o Ayrton Senna. Eu ia falar aquela piada do estamos a 0 dias se deixar Ayrton Senna deixar Ayrton Senna descansar em paz, mas... Não, pelo menos essa é só uma homenagem. O ia ficar falando, porque o nosso Ayrton Senna, a sexta marca, e não sei o que, aqui de Mônaco, aquelas bobeiras todas que a gente já tá cansado já. Meu ovo. Pois é, próxima prova, como o Eric falou, Termas de Rio Hondo, encerrando a perna argentina do TCR Sudan. Que depois a gente tem em julho as 2 provas no Uruguai, e aí parte pro Brasil, em Belo Horizonte. A prova do Rio Grande do Sul, que já está definida, que vai ser em Santa Cruz do Sul. Aí Goiânia e Interlagos, para encerrar. Vamos, Eric. Pelo menos, acabou, né? Pelo menos pro pessoal da rádio, eu vou estender só um tiquinho de nada.
Só um check-in de nada pra quê, Rodrigo? Vamos lá. Não, foi nem um check-in de nada no pós. Ah, tá. Mas é pouquinha coisa. Prometo pra vocês, se vocês quiserem ir lá pra live, a gente vai dar uma palhinha um pouquinho a mais. No que tange a rádio, muito obrigado mais uma vez. Amanhã tem Prime Sport, apresentado por esse que vos fala. O programa Papo Veloz de segunda-feira volta só no dia 26 de maio, mas no dia 23... Quer dizer, a gente não vai nem falar do Polyday, né? Ao vivo não, porque não estarei em Santos. Mas no dia 23 tem o aquecimento Papo Veloz, trazendo tudo sobre o domingo maravilhoso do esporte a motor, que é o último fim de semana de maio. Mas fiquem de olho nas nossas redes sociais, que terão algumas opiniões a respeito das provas que acontecem na próxima semana, além da classificação das 500 milhas de Indianápolis, que a gente vai falar também, nem seja de forma amadora. Certo, pessoal? Então, até a próxima, Eric. Então chega, né? Então chega e semana que vem a gente volta só no final do mês pra falar dessas tretas todas aí, né? Vocês vão ficar livres da gente o tempo todo, amém. Amém, muita gente vai gostar. Pessoal, um grande abraço pra vocês. A gente vai seguir mais um tiquinho de nada no YouTube. Então, apareçam por lá. A gente encerra na rádio, desejando uma grande semana para todo mundo. E até a próxima. Até no que diz o programa Papo Veloz, até dia 23 de maio, com o aquecimento do Papo Veloz, tratando tudo sobre o GP de Mônaco, 500 milhas de Indianápolis. Vamos falar um pouquinho da Charlotte 600, a nossa não deixa a gente imagens, mas a gente fala. E tem MotoGP também pra gente comentar. Certo? Abraço para vocês e cuidem-se, pessoal. Até a próxima. Tchau. É hora de ir embora. O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.